E primeira passagem no livro de Daniel, profeta Daniel, capítulo 6. Glória a Deus, Deus abençoe os aniversariantes, mas o que mais me chama a atenção, o nosso irmão José Paulo e irmã Kalina, né, 50 anos de casado. Eu completei 1/5 disso tudo aí. Então, quer dizer, é muita bênção, né? 50 anos junto, tem que suportar, não tem? Tem gente que fala que casamento não dá certo. Não dá certo para quem não gosta, né, de casar, não quer casar. Casamento é uma bênção. E é só a morte que separa mesmo, viu, irmão? Está pensando em separar? Pede para Deus te matar. Aí depois você se vira com ele. Você vai para o céu, para o inferno, eu não sei. Mas para de ficar atrapalhando a vida dos outros. Entendeu? Quando eu casei, eu falei, não foi diante do pastor, né? A gente fala diante de Deus. É até que a morte está selado, irmão. Então é até que a morte separe. Então quer separar? Pede para Deus te matar. Quer morrer? Quer nada. Né? Então Deus abençoe nosso aniversariante, nosso casal aí. 50 anos. Que bênção. Tem quantos anos, Daniel? Nem lembro, irmão. O senhor tem quantos, irmão Clamar? Recente. 6 anos. Oh, mas passa rápido, hein? Agora você lembrou, né? Cadê a Janaína? Olhou para você ali, com aquele olhar de... Aleluia. Casamento é uma benção. Ruim é ficar sozinho. Oh, meu Deus, sofrimento. Vamos lá, Daniel, capítulo 6, primeira passagem. Versículos 3 e 4. Que Deus tenha misericórdia e venha falar conosco nessa manhã, né? Foi me dada essa missão aí de trazer a palavra. Que Deus fale conosco aqui, através da palavra do Senhor. Capítulo 6, versículo 3, diz assim: Então, o mesmo Daniel se distinguiu destes príncipes e presidentes, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava constituí-lo sobre todo o reino. Então os príncipes e os presidentes procuraram achar ocasião contra Daniel a respeito do reino, mas não podiam achar ocasião ou culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum vício nem culpa. Agora, livro de Jó, capítulo de número 1, versículo de número 8. Segunda passagem, Jó, tudo no Antigo Testamento, viu, irmão, para ficar bem fácil. Jó, o ruim quando vem uns livros que você não está acostumado, né? Você fica, está aqui ainda? Naum, cadê o Naum, Jesus? Ruth, Esther, e aí vai. Aí os irmãos, para não passar vergonha, que eu já fiz isso, né? Não, vou abrir aqui pelo menos uma passagem. Quem já fez isso, irmão? Eu não vou abrir pelo menos uma passagem. Já começou a ler, aí você está lá folheando. Vamos abrir aqui, tá bom, senão depois eu acho. Jó, capítulo 1, versículo 8. Depois nós vamos ler 1 Samuel, tá? Vamos ler aqui primeiro, Jó, capítulo 1, versículo 8. Disse o Senhor a Satanás, observaste tu a meu servo Jó? Uma pergunta. Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero e reto, temente a Deus e desviando-se do mal. Agora, 1 Samuel, primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 12. Aleluia. Glória a Deus. Primeiro livro do profeta Samuel, no capítulo 12, versículo 2 e 3. Que Deus abençoe aí nossos irmãos internautas. Deus abençoe o pastor, que acabou de casar a segunda filha, agora está selado. Agora é ele e a pastora. Só os dois agora. 1 Samuel 12, 2 e 3. Agora, pois, eis que o rei vai adiante de vós, e já envelheci e encaneci, e eis que os meus filhos estão convosco, e eu tenho andado diante de vós desde a minha mocidade, até o dia de hoje. Eis-me aqui,
testificai contra mim perante o Senhor e perante o seu ungido, a quem tomei o boi, a quem tomei o jumento, a quem defraudei, a quem dei, tenho oprimido, e de cuja mão tenho tomado presente, e com ele encobri os meus olhos e vulo restituirei. Amém? Pode sentar. Dando glória a Deus. Aleluia. Então, ontem nós estivemos ali no casamento, né, da Sara mais o Mateus. Foi uma bênção, né? Eu fico muito feliz de ver o Mateus é meu primo. E eu fico muito feliz que foi numa pregação que eu estava ministrando ali na igreja, ele reconciliou naquele dia, e desde aquele dia ele nunca se afastou dos caminhos do Senhor, ele retornou, e daí para frente, graças a Deus, casou agora, e casou bem casado, né, irmão? Né? Casou com a filha do pastor. Eu me lembro que uma vez eu assisti um filme chamado A Filha do Pastor. Quem já assistiu esse filme? Era uma mulher, deu trabalho, hein, aquela irmã. Mas a Sara não é essa fé, estou só falando aqui, porque eu estou lembrando do filme. Né? Foi um filme muito bom, a filha do pastor lá e tal. Mas fico muito feliz o Mateus ter casado aí com a Sara, uma menina de Deus. Né? Conheci ela de muito tempo, faz uns 18 anos que eu conheci ela. E ele casou bem casado. E ela também, que ele também é um camarada, gente boa, né? É filho da minha tia, então... E é da família Frazão agora ela, né? E ela colocou Frazão lá no finalzinho. Que benção. Amém? Deus abençoe eles aí, vai dar tudo certo, já deu em nome de Jesus. Meus irmãos, nós lemos aqui em 3 passagens da Bíblia Sagrada. Se vocês notarem aqui, os 3 textos, nós falamos de 3 personagens bíblicos, né? Nós falamos aqui do profeta Daniel, falamos de Jó e falamos do profeta Samuel. Nós vemos 3 personagens em 3 épocas diferentes, mas com atitudes semelhantes, com atitudes basicamente que iguais, e principalmente testificadas por Deus. Nós olhamos para Daniel, a maior parte de sua vida ele viveu na Babilônia, né? Ele criou a sua vida, ele fez a sua história em plena Babilônia, terra de ímpio, terra de pagão, terra dos deuses. E quando eu olho para a Babilônia, eu me lembro da Índia. A Índia hoje que vive um caos. Será por quê? Estamos falando do país mais politeísta do mundo. Na Índia hoje existe mais de 1 milhão de deuses. Rato lá é Deus, vaca lá é Deus. Tudo que você pensar lá é Deus. E não tudo tem consequência. Tudo tem uma consequência. Mas graças a Deus, Deus é misericordioso e Deus tem um plano com certeza com aquele povo. Então Daniel em plena Babilônia, ele fez ali a sua história, e a Bíblia retrata que ele era fiel, e procuravam achar nele alguma coisa para poder incriminá-lo, como por não obedecer aos decretos do rei, e assim achando uma brecha na vida dele, poder incriminá-lo para poder colocá-lo abaixo da sua reputação. Mas Daniel, a Bíblia diz que ele era fiel em plena Babilônia. Então olhamos também para a vida de Jó. Jó, tem gente que fala que está na prova de Jó. Está não, irmão, está não. Só Jesus para passar o que Jó, depois de Jó, só Jesus para sofrer o que ele sofreu. E tem gente que tem ousadia de falar, eu estou na prova de Jó. Está nada, irmão. A gente às vezes não passa um pedaço de unha da prova de Jó, que o Jó sofreu. Primeira coisa, se a gente perder um filho, a gente quase morre. Jó perdeu mais de 10, né? Ainda, além de ter uma mulher falando no seu ouvido, né? Amaldiçoa o seu Deus, amaldiçoa. E ele foi tão crente, irmão, que ele não separou da mulher dele. Ficou com ela até o final. Aí, exemplo, né? Tem gente que fala, não, você para, não estou aguentando. Olha para Jó, irmão. O Jó foi um exemplo de tudo. Exemplo de não reclamou com Deus porque ele perdeu seus filhos, perdeu riqueza. Ainda tinha uma mulher falando na sua cabeça, e mesmo assim foi fiel. Então, aguenta essa mulher. Aguenta esse homem, que vale a pena. Olha para Jó. E olhamos aqui para o profeta Samuel, né? Para Samuel, a Bíblia diz que ele foi nascido e foi deixado ali na casa do sacerdote Eli. E quem que era Eli? Eli estava se corrompido, né? Ali, ele e os seus filhos, mas Samuel não se corrompeu. Samuel continuou crente, fiel a Deus, profeta de Deus ali no seu tempo, e foi
fiel e serve de exemplo para todos nós. O que esses três homens têm em comum? E é o que eu gostaria de falar nessa manhã, segundo a direção de Deus aqui. O que eles tinham em comum, dentre outras coisas? Eu queria falar sobre caráter. Uma coisa que eles tinham em comum era caráter. A Bíblia diz aqui, Jó dizendo, a Bíblia diz no livro de Jó, o Senhor dizendo a respeito de Jó: Jó, homem, era sincero, reto, temente a Deus e desviava-se do mal. Quando você olha para Samuel e fala: vocês olhem e vê se eu peguei alguma coisa de vocês. Pode falar, que a gente vai arrumar esse negócio aqui agora. Eu quero morrer em paz. E quando você olha para Daniel, da mesma coisa. Então, o que esses três homens tinham em comum? Caráter, além de outras coisas. E eu gostaria de falar nessa manhã sobre a igreja de Jesus Cristo segundo o caráter de Deus. Amém? Nós somos... Meu irmão, você tem filho? Quantos aqui tem filho? Você quer que ele seja a sua cara, né? Quer que ele seja, ou quer que ela tenha os seus trejeitos, sim ou não? Ou você quer que ele tenha o jeito do seu vizinho? Acho que não tem ninguém aqui que quer essa insanidade, tem? Se tiver, vamos orar por você, que você deve estar com um problema na cabeça. Assim também Deus é comigo e com você, meu irmão. Quando Ele te pegou lá do mundo, te limpou, te regenerou, Ele falou: não, eu quero você que seja a cara do Pai. Do jeitinho do Papai do céu aqui, eu quero que você seja. Se você é assim com seu filho, Deus também é. E uma das coisas que Deus quer que nós tenhamos, que Ele tem caráter. E uma coisa que a igreja tem que ter, caráter. E isso tudo que está acontecendo, está revelando que muita gente não tinha caráter, era coisa nenhuma. Né? Muita gente que vivia na igreja, pregando para um lado, do outro, cheio de agenda, né? Aí ganhava dinheiro com agenda, misericórdia. Aí acabou as agendas, aí acabou a fé, parece que acabou a fé. Eu entendo que todo mundo, é claro, que tem seu sustento, mas Deus não é o Deus que é o provedor. Essas pessoas não pregam isso? Agora acabou a agenda e começa a se rebeliar. Cadê o caráter dessas pessoas que pregavam que Deus provia, que Deus fazia isso, que Deus era aquilo? E agora? Então, esse que está acontecendo, eu não gosto de ficar falando assim de pandemia, que eu sou muito realista, irmão, eu não caio na onda desse trem, não. Então, isso tudo que está acontecendo aí está revelando muita coisa de gente que era, mas não era. Era como tipo um camaleão, né? Estava de uma cor, agora mudou a cor, está diferente. Então, nessa manhã eu gostaria de falar um pouco isso, a igreja do Senhor Jesus Cristo segundo o caráter de Deus. E nós, como igreja do Senhor, nós temos que ter o caráter de Deus. Paulo diz que sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Então, nós temos que ser imitadores de Cristo. Paulo disse isso porque ele imitava a Cristo, então ele queria que as pessoas imitassem a Paulo, porque Paulo imitava a Cristo. Paulo era o imitador de Cristo Jesus. E assim também nós devemos ser. Amém? Então vamos falar um pouco sobre isso aí, sobre caráter. Será que eu tenho caráter? Será que você tem caráter? Será que nós temos caráter? Qual que é o melhor lugar para se provar que eu e você temos caráter? Qual que é o melhor lugar, a melhor ocasião? Então tem vários fatores que acende a luzinha de alerta. Será que eu tenho caráter, se eu não tenho caráter? Então nós vamos falar sobre isso aqui, amém? Quem quer ouvir a palavra de Deus? Ah, mas não é o pastor que está aqui, mas Jesus está aqui, pode ficar tranquilo, tá? E eu me coloco no pé do pastor para pregar a palavra de Deus, porque o pastor está muito além de cima de mim e tudo mais. Eu sou apenas um discípulo do pastor, eu tenho aprendido com ele, então, né, eu conto muito com a misericórdia de Deus, com os irmãos que eu sou o menor de todos vocês, eu gostaria muito mais de estar ouvindo vocês aqui, porque é uma tensão muito grande, misericórdia. Então eu gostaria de passar essa prova para você, essa bênção para você, mas Deus me colocou essa missão aqui, e eu tenho certeza que Deus vai falar conosco, amém? Glória a Deus. Então vamos lá, é comum ouvir nos dias atuais, irmão, que estamos precisando de referências, dignos de serem imitados. Em primeiro lugar, nós temos uma referência aqui na nossa igreja, então você não precisa ficar olhando muito para a internet, que nós já temos uma referência aqui, que é o nosso pastor. Eu conheci ele há mais ou menos 19 anos, e 19 anos é a mesma pessoinha, o mesmo estilo, a mesma pessoa, irmão. Nunca ele foi colocado à prova de nada, e olha que já aconteceu várias e várias coisas no decorrer desse tempo todo que eu estou aqui. Mas graças a Deus eu tenho um líder que serve como exemplo, que serve como referência de caráter e de ser imitado.
O problema é que às vezes a gente quer olhar nas regiões periféricas aí, pelo mundo afora, e ver se encontra. Não precisa, mas a gente já tem. Se você não confia no seu pastor, é como ele disse, procura outra igreja e acha um camarada para você confiar nele. A pior coisa que tem é, por exemplo, eu tenho uma empresa e tem uns funcionários lá, e a pior coisa que eu tenho uma empresa e funcionário, eu tenho um funcionário que quer me derrubar, que quer que minha empresa fale, que quer que eu não venda meu produto, que quer que o meu produto não seja expandido. A pior coisa que tem é essa. A pior coisa que um pastor é ele pastorear ovelhas e a ovelha que ele está pastoreando está contra ele. Não tem ele como referencial para a sua vida. Então, qual que é a dica para você, para começar a conversa aqui? Não gosta do seu pastor? Ele não é referência para você? Procura um que seja. Está de quilo aí fora, aí, ó. Referência boa, ruim, mais ou menos. Eu quero uma referência para mim de um pastor que é frouxo, que gosta de frouxar tudo. Tem demais aí, ó. Tem demais da conta, que fala para você que você pode vir do jeito que você quer, do jeito que você quer. Tem. Mas graças a nós temos um pastor que prega a palavra do jeito que ela é. Então, nós temos referência, graças a Deus por isso. Então, eu não fico procurando, eu já tenho uma referência. Então, muitas pessoas procuram, e quando elas procuram, mas só que as pessoas procuram a referência que ela, do jeito que ela quer. Aí, do jeito que ela quer, ela vai encontrar, aí ela vai se decepcionar, porque todo mundo erra. Só tem um que não errou aqui, só Jesus, que palmilhou na terra, o resto todo mundo errou. Vivemos num mundo de crise moral sem precedentes, com reflexo dentro e fora dos portões da igreja. Por esta causa, torna-se urgente a busca de um avivamento pela palavra, que resulta na reconstrução do caráter do homem sobre as bases sólidas, que é a palavra de Deus. Meus irmãos, eu estava fazendo um serviço na casa de uma pessoa, e essa pessoa, ela era crente, mas não era. Ela estava na igreja, fazia parte da igreja, e ela me contou um testemunho. Ela me disse que ela andava com um pastor muito conhecido aí, que se diz Adonze, ele pregava, e Deus fazia e tudo mais. E ele me falando, hoje ele já está convertido, graças a Deus, é um crente, servo de Deus. E ele me contando que quando ele caminhava com esse pastor por aí, ele falava, a gente pregava na igreja, depois pegava o dinheiro e ia tomar cerveja, ia para as quengas. Aí ele falava, rapaz, e Deus usava o homem, ele falava, porque ele andava, e Deus usava o homem, ele abria a boca e tal. E quando acabava o dinheiro, ele falava, não, vamos arrumar uma igreja para nós pregar aí, que nós vamos arrumar o dinheiro. Sabe qual que é o problema de hoje? Não é esses caras aí. O problema é quem chama eles. Porque se não chamar, não tem problema. Você entendeu? O problema é a igreja que convida esse certo tipo de pessoa. Porque convidou, vai falar. E vai falar, quem está ouvindo tem ouvido. E quem tem ouvido vai querer absorver aquilo que está sendo pregado. Então o problema maior de toda essa desconstrução da moral, do caráter da igreja que tinha por base ali, antigamente, no fundamento da igreja, é esse tipo de pessoa, e o problema maior são igrejas que convidam essas pessoas para pregar a palavra, porque tem dom, tem tudo aquilo, tem um jeito de pregar que atrai multidões, isso e tudo aí tem técnica para isso. Então o problema não está nessas pessoas, o problema está nas pessoas que chamam, e graças a Deus, o pastor Lindomar, ele é bem vacinado a respeito disso. Ele não chama aqui qualquer pessoa. Mas pode acontecer? Pode, irmão, porque todo mundo erra, todo mundo é vulnerável a certos erros. Pode acontecer, ninguém aqui tem revelação de Deus total, não. Eu me lembro uma vez que o pastor trouxe aqui para pregar na igreja, dar um estudo, o camarada era adventista. Quem lembra? Você lembra, Ró? Ele trouxe até as revistinhas dele. Eu falei, esse cara é crente. Aí no final, não. Mas falou de Jesus, ensinou sobre nova era. Rapaz, minha mente está boa, olha, faz tempo isso. Aí o pastor ficou assim, nossa, o que eu fiz? Mas não sabia, entendeu? Mas o pastor depois falou, ele falou, gente, aconteceu isso aqui e tudo, mas ele falou para o pessoal aí o que aconteceu, foi um erro e tudo mais. Mas o camarada era adventista. E você sabe, a gente sabe que adventista não é uma seita.
Por que ele não aceita? Porque eles guardam o sábado. E a Bíblia fala para não guardar o sábado, porque Jesus é maior do que o sábado. Então, aconteceu. Mas o pastor, o que ele fez? Foi lá e depois no outro culto ele falou, gente, aconteceu isso aqui e tudo mais, não pega a revistinha lá não, que é problema. Vamos ficar só com a Bíblia mesmo. Acontece, irmão. Por isso que a gente tem que por isso que a gente tem que ter o maior dos dons, que é o discernimento de espírito. Né? Você não precisa ter o discernimento de falar, às vezes, discernimento de línguas estranhas, de dons. O maior discernimento, o maior dom de todos, para mim, nesse tempo, é o discernimento de espírito. Porque o que tem de espírito de Satanás, que é enganador, a Bíblia diz que ele vestiria-se como uma ovelhinha para enganar os crentes. Ele se vestiria de anjo para enganar os crentes. Então, a gente tem que ter discernimento de espírito. Cuidado com o que você ouve. Entendeu? Cuidado, porque isso é perigoso. Aleluia. Vamos lá. O que é caráter e como se manifesta? Aleluia. Assim diz, caráter é um conjunto de hábitos adquiridos ou desenvolvidos ao longo do tempo, que define quem é a pessoa. Reputação é aquilo que as pessoas passam a seu respeito. Interessante que caráter, irmão, não serve só para a igreja, serve para qualquer um. Alguém disse uma vez que achou um dinheiro e queria fazer isso, aquilo com ele. Falou, não, isso aí não precisa ser, é minha obrigação. Eu achei, não é meu, vou devolver. Queria fazer não sei o que lá com ele, não sei o que lá. Ele falou, não, isso aqui é minha obrigação, não é meu. Precisa de colocar um num pedestal, que, achou o dinheiro que está devolvendo, não. Então isso faz parte do caráter. Mas esse caráter, ele vale para todos, de dentro e de fora. Às vezes, isso não é regra, mas às vezes a gente pode encontrar pessoas lá fora que têm mais caráter do que muitas pessoas que estão dentro da igreja. Mas essas pessoas lá fora vão ser salvas? Não, porque a salvação, quem salva é Jesus. E para ser salvo tem que aceitar Jesus, fazer todo aquele ritual bíblico que a Bíblia fala. Mas estamos falando só de caráter como regra de vida para nós podermos elevar a nossa vida diante de Deus. É interessante que quinta-feira começou a campanha aqui, transformai-vos, não é verdade? Transformai-vos. E Deus colocou essa palavra no meu coração, ligando os fatos, né? Porque toda transformação, ela tem por base também um caráter, senão não adianta nada, não é verdade? Vamos lá, como o caráter se manifesta? Que isso, pastor? O caráter se manifesta? Claro, o caráter se manifesta de 4 formas diferentes. Primeiro, através dos valores. O código de valores de cada pessoa, que cada pessoa escolhe como bússola orientadora da sua vida moral, determina a qualidade do seu caráter. O código de valores que cada pessoa escolhe como bússola orientadora de sua vida moral determina a qualidade do seu caráter. A igreja, sabemos que a nossa bússola, a bússola da igreja é o Espírito Santo. A Bíblia diz que nós não sabemos para onde vamos, nem para onde vamos. Nós somos como o vento, não é assim que a Bíblia diz? Então a nossa bússola é o Espírito Santo, é Ele que determina a nossa jornada. É Ele que guia os nossos passos, entendeu? É por isso que nós somos a igreja sem cabeça, porque a cabeça da igreja é Jesus, e se a cabeça da igreja é Jesus, é Ele que guia o corpo. Quem lembra dessa mensagem? Então, quando nós temos o caráter de Cristo, a nossa bússola é o Espírito Santo. Então, a nossa vida moral é determinada pelo caráter de Cristo, através da sua palavra, através dos seus ensinamentos. Segunda coisa, através das motivações. Mais importante do que aquilo que o homem faz, é o motivo por trás de suas ações. Mais importante do que aquilo que o homem faz, é o motivo por trás de suas ações. O que motiva você? O que te faz dar ânimo? O que te faz acelerar na sua vida? Qual que é o motivo? Muita gente, às vezes, tem um motivo de estar na igreja, por exemplo, de ser um crente, quer ser um fiel a Deus. Às vezes o motivo que impulsiona ele é ter uma vida próspera, uma vida
abençoada no sentido financeiro. Entendeu? E isso mostra que o caráter daquela pessoa, o que vale o caráter daquela pessoa é o dinheiro. Porque se Deus fechar a porta para ela, eu saio da igreja porque não adiantou nada. Mas tem igreja aí que eles te fazem uma oferta que você consegue, às vezes, arrumar um serviço. Mas só que a minha motivação, que está por trás das minhas ações, não pode ser nada que venha depreciar o meu caráter cristão. Porque eu estou baseado no caráter de Cristo. Então, se Ele der, Ele é Deus. Se Ele não der, Ele continua sendo Deus. E eu continuo dando glória a Deus, aleluia, falando língua estranha e vindo para a igreja do mesmo jeito. Porque o que me motiva a ter um caráter de Cristo é a presença de Deus, do Espírito Santo, na minha alma, na minha vida. Aleluia. Deus abençoe a irmã Lena. A irmã Lena, eu lembro que nós fomos visitar a irmã Lena lá, irmão Antônio, eu e Ludmila, quando chegamos a visitar ela, fomos orar por ela, ela já falou assim, irmão, eu fumo. A senhora não fumava na época? Eu fumo, eu gosto de fumar. Mas eu não vou deixar de ir para a igreja, não. Falei, está certinha, dá um tapa na cara do Satanás aí mesmo, vai para a igreja. E outra coisa, você não precisa parar de fumar para ir para a igreja. Vai e só vai parar. A senhora fuma hoje, Manena? Ai, que bênção, irmão. Deus libertou ela. Tem gente que fala que Deus não liberta. Deus liberta. E cigarro, irmão. Nossa, quem já fumou aqui sabe. Outro trem do capeta é o tal do cigarro. E está ali, irmã Helena, abençoada. Amém? O irmão Antônio está ali, abençoado também. Mas foi para a igreja e Deus foi mudando a vida dela. Que bênção que Deus faz isso ainda hoje. Basta querer. Aleluia! Como se manifesta o caráter? Terceira coisa, através das nossas atitudes. O caráter dá direção para as nossas atitudes, sejam elas positivas ou negativas. Amém? Então, o caráter te dá direção para as suas atitudes. Então, veja se a sua atitude, ela te leva para o lado positivo, que é Cristo, e o negativo para que é o pecado. Maneiras através das quais o caráter se expressa. Maneiras das quais o caráter se expressa. Existem várias maneiras das quais o caráter se expressa. E vamos ver aqui. Através da forma de pensar. O que você pensa é o que você faz. E o que você faz revela quem você é. Se você pensar o dia inteiro em dinheiro, irmão, você vai sonhar com dinheiro. Quando você está desempregado e você recebe uma oferta de emprego, você vai fazer entrevista, e o cara fala, vem amanhã, traz o documento que você está empregado. Eu posso até errar, mas 99% das pessoas já passaram por isso. Aquela noite dele é pensando, Jesus, como é que é esse serviço? O que eu vou fazer? Porque ele está pensando naquilo, no serviço dele. Porque ele não estava desempregado, estava sem trabalhar. E ele recebe uma notícia que vai trabalhar. Então, aquela noite dele vai ser pensando, como é que eu vou fazer esse serviço? Será que eu vou dar conta? A barriga gela, o primeiro dia de serviço. Então, o que você pensa é o que você faz. Tem gente que pensa o dia inteiro no sexo, né? Sexo, parece que é doido. Cachorro no cio, já viu cachorro no cio? Misericórdia. Cachorro no cio, pode ver esse cachorrinho que fica doido. Então, eu fico o dia inteiro pensando nesse trem, o dia inteiro. Mano, isso aí é libertinagem, tem que ser liberto. Então, o que você pensa é o que você vai fazer. Tem muita gente que fica pensando em coisas erradas, vai fazer coisa errada. Então, por isso que a gente tem que ter domínio próprio através do quê? Do jejum. O jejum mortifica a nossa carne, então ele dá equilíbrio à nossa vida física. Então, aí você não vai ter brecha, não vai dar legalidade para sua carne, ficar pensando em coisas que não é pensamento de Deus. Por isso que a Bíblia fala que o nosso pensamento ele tem que ser lá no alto. Paulo ele fala, meus pensamentos, eu olho para o alto. Porque se a gente ficar olhando muito para a terra, a gente vai ficar pensando nas coisas dessa terra. Então a nossa visão, ela tem que ser do alto. Porque quando eu fixo meus olhos no alto, e quando eu falo do alto, eu estou falando em Deus. Porque só Deus está lá no alto. Só Deus está no trono, só Deus está acima de todos. Se Ele está acima de todos, Ele está no alto. Então eu olho para o alto, penso no alto, penso em Cristo. Então os meus pensamentos são elevados em Deus. Então eu vou fazer coisas que agradam a Deus.
coisas que compenetram na pessoa bendita de Deus. Então eu vou poder sondar um pouco do que o coração de Deus tem a respeito da minha vida. Então muito o que você pensa é o que você faz, isso faz parte do seu caráter. Tem gente que pensa demais na mulher dos outros, porque às vezes a vida do casal não está muito bom, e fica pensando, se eu tivesse outro, se eu tivesse outro, se essa mulher se essa mulher desse o primeiro passo de separar, se esse homem desse o primeiro passo dele tomar a decisão de separar. Não fica pensando nisso. Pensa em Deus. E o que você faz revela quem você é. E o que você está fazendo? Como é que tem sido a minha vida, a sua vida nos dias de hoje? Então isso revela o nosso caráter. E a melhor coisa para nós sabermos como isso funciona é lá fora, é da porta para fora. Através da conduta, o seu caráter define a sua conduta. Aqui o bicho pega. Algumas perguntas para a nossa reflexão. Se você tivesse a certeza absoluta de que nunca seria pego e ninguém ficaria sabendo, se você tivesse certeza, ninguém está vendo nada, nem Deus, só que Deus vê tudo, irmão. O problema é esse. Você desviaria o dinheiro da empresa onde você trabalha? Você colaria no exame do vestibular? Ainda bem que eu converti, senão eu estava no inferno, porque o que eu já colei nessa vida, ainda bem que Deus apaga o passado. Colei demais, irmão, mas eu não era crente. E a cola é tão interessante que quando você está colando, eu lembro na hora que eu colava, dava uma tremeção. Se a professora pegar estranho. E eu ali, e uma vez eu estava colando e o trem caiu no chão. E a professora de ciências viu. Ela pegou minha prova, pegou assim a caneta, fez um 0 e cortou o 0 no meio. Faltou ela fazer uma cruz, falou, você está morto. Ainda bem que ela só fez um traço. E ainda eu tive que ficar lá esperando todo mundo fazer a prova. Falei, olha aí, você vê, infeliz. A cola, irmão, é terrível. Então você que é crente, irmão, não pode colar mais não, é pecado. Você está colando uma coisa que você não fez, né? E eu colei demais do meu irmão, porque meu irmão sentava na frente, e eu era muito ruim em português. E ele sentava na minha frente, eu senta aí. Mas também já dei muita cola, entendeu? Eu era um pouco bom de matemática. Então esse trem de cola é difícil, irmão. Então através da... Agora tem gente que mesmo crente cola. Eu queria saber como é que fica a pessoa dessa. Se o professor pegar, hein? Aí vai que você tem uma oportunidade para falar lá. O irmão que vai falar, ó. O irmão. Aí o professor está lá na mente dela, o irmão que cola, vamos ver o que vai falar. Ele não está falando lá, mas ela está só na mente. Vamos ver o que ela tem coragem de falar, o que ele tem coragem de falar. Então isso aí revela através da nossa conduta, nosso caráter. Iria para o motel a fim de praticar um adultério? Visitaria um site pornográfico? Subornaria um policial rodoviário a fim de escapar da multa? Misericórdia, hein? É ruim para quem suborna e ruim para o cara que é subornado, né, que aceita. Aí é dois lixos, né, que não presta. Ficaria com troco a mais que lhe deram no banco? Aí estou precisando, Jesus. Então foi o Senhor com S minúsculo, o Senhor do capeta. Lembre-se, você é aquilo que é quando ninguém está observando. Aqui, todo mundo está te vendo. Agora, lá fora, né? É igual, tem muita gente que viaja, né? Quem gosta de viajar aqui? Eu gosto. E eu estou juntando dinheiro, faz uns 5 anos para viajar. Para a Lua. Irmão, depois nós conversamos. Aí tá, né? A gente gosta de viajar. A gente aproveita na viagem, a gente não, algumas, aproveita que na viagem não tem irmão perto, né? Eu estou em outro estado. Aí é escancarado, né? Aquela roupinha que está lá no guarda-roupa. É essa aqui. Aí o Deus, é essa aí que você vai pecar mesmo?
Aí desabroche. Aí cadê o caráter? Daniel, papai não estava perto, mamãe não estava perto, mas Daniel estava perto de Deus. Mamãe não estava perto, papai não estava perto, mas papai do céu estava vendo. E é interessante, né, Daniel, no texto de Daniel ali, no livro de Daniel, que eles fazem uma prova lá, né? Vamos ver se nós somos de Deus ou não somos. Nós não vamos comer da comida que vocês comem, não. Essa comida consagrada dos satanás. E nós vamos ser top, nós vamos estar em outro patamar, melhor do que eu sei. Foi dito e feito. Eles não se contaminaram com a comida do manjar do rei, com a bebida do rei. Passados os dias foram ver eles lá. Rapaz, mas você está mais bonito do que quem comeu com a comida do rei. Isso é caráter, irmão. Você não precisa se misturar com o mundo para mostrar que você é bonito, não. O que você tem que mostrar que você é bonito é para Deus. É lá onde ninguém está te vendo que Deus está te vendo, porque os olhos do Senhor estão sobre toda a terra. É lá que você tem que dar glória a Deus, aleluia, através da sua vida, do seu caráter. Porque se o demônio se manifestar lá no meio, você fala, opa, aqui tem crente, irmão. Vem, capeta, eu vou expulsar em nome de Jesus. Você não vai correr daí não, ixi, como é que eu vou fazer agora? Jesus me perdoa, aí já pequei. Não, você vai, vem cá, vamos orar aqui, tem crente aqui, eu sou lá de Anápolis, Goiás, lá do Goiás, sabe onde é? Vem cá, eu sou crente lá do pastor Indomar, da igreja do pastor Indomar, Canela de Fogo, nós é do fogo, vem cá, sou crente. Pronto, irmão, porque tem caráter. Tem caráter. Então, caráter, ele não está limitado a uma região, não. Caráter, ele vai com você onde você estiver. Então, leva esse caráter de Cristo na sua vida. Não fique enjaulado dentro da igreja. Não, que da igreja eu tenho que ser engessado nisso aqui, porque senão nada, irmão, não adianta. Você não é obrigado a ir para o céu, não, querido. Ninguém aqui tem uma arma aqui apontada na cabeça de ninguém, fala, você é obrigado a ir para o céu, você é obrigado a cumprir a Bíblia, você é obrigado. Não, nós somos livres. Eu e você somos livres para fazer o que quiser. Deus não te acorrentou com a corrente, falando, fica aqui não. A única corrente que tem em você é a corrente do Evangelho de Cristo. Porque essa é boa, aleluia, porque essa traz vida, traz saúde, traz paz. Mas fora isso, você é livre, você é um passarinho nesse mundaréu, hein? Então fazer o que você quiser. Então dê glória a Deus com o seu caráter, quando você estiver bem longe daqui, passeando no shopping, no mercado, aonde você estiver. Está entendendo? Dê testemunho através do seu caráter, porque está precisando. É por isso que lá na Europa, lá, o Jean sabe disso, os irmãos que estiveram lá, sabem que o negócio lá é feio, porque um monte de pastor, infelizmente, foi lá e deu mau testemunho, não deu caráter. E hoje as pessoas, infelizmente, não querem saber de Deus, principalmente na questão financeira, porque os caras foram lá, pegou o dinheiro do povo, roubou e deixou os irmãos, o pessoal na mão. Aí o que acontece? Aí vai uma pessoa de Deus para lá que tem caráter, Fox Grafite, NGO 1914, compareceu ao local estacionado. Vai lá, irmão. Então, quer dizer, aí o camarada está lá, vai lá, sincero, o camarada tem caráter de Deus, aí chega lá, até desconstruir aquilo que foi construído, por causa da falta de caráter das pessoas, vai demorar muito tempo. Mas quando Deus está no negócio, Deus abençoa, é o caso lá de Portugal. A obra de Deus lá está fluindo, está prosperando, né? Foi o João, pagou um preço terrível lá no começo, fazendo uma base sólida, agora o Jean está dando continuidade, mas vai lá forçar para desconstruir o que foi construído na mente daquelas pessoas, por causa do mau caratismo. Mau caratismo. Né? Aqui está o Eduardo estava lá, né? Já foi naquelas bandas de lá. Ó. Então é difícil, irmão. E tem uma coisa que muita gente não serve a Deus, é por causa da falta de caráter de muitos cristãos. Fala, não, naquela igreja lá, daquela igreja lá, daquele irmão lá. Então é difícil. Agora vamos falar uma coisa aqui sobre caráter versus talento. Talento é algo que você nasce com ele, não é verdade? Tem gente que tem talento, nasce com talento. Eu fico impressionado. Tem uns meninos que têm uns talentos terríveis. Tem menino que tem o talento, eles decoram eu estava vendo na internet um menino com talento lá de decorar todos os municípios, cidades do Brasil. Eu falei, rapaz, esse menino, novinho, decorando, é o talento, esse talento nasce, né? O talento nasce com a pessoa. Talento é um dom. Não, talento não é um dom. Aqui fizeram uma afirmação, porque dom quem dá é Deus. Talento você nasce, dom quem dá é Deus.
Dom quem dá é Deus. Amém? Se o caráter é o alicerce da construção que ninguém vê, aqui está falando do talento. O talento é tudo aquilo que fica exposto para ser observado. É interessante isso aqui. O caráter, ele fica subliminar na pessoa, não é verdade? Sempre se falar. É igual, a Bíblia fala dos tocadores de trombeta, né? Na época lá existiam os trocadores de trombeta. Eu dizia. É os trocadores de trombeta. E hoje tem muito disso, né? É os tocadores de trombeta dos últimos tempos aqui. A Bíblia fala, não mostra isso não. Você está com o rosto assim, meio assim, vai lá, dá uma lavada no rosto. Não mostra que você está. Tem gente que fala, eu estou jejuando, irmão. Estou no fogo. Sai da frente, eu estou jejuando. Não faz isso não, irmão. Fica caladinho. Deixa só Deus saber que você está jejuando. A não ser que o irmão insiste mais e fala, irmão, estou na graça, irmão, dá licença. Mas tem gente que quer aparecer, né? Mas só que o caráter, ele é subliminar a nossa vida. Você não fala que você tem caráter, as pessoas veem. Já a questão do talento, eu queria falar a questão do dom, as pessoas veem você. Tem muita gente que tem um dom, e as pessoas sabem que tem um dom, porque o dom é visto através das obras. Tem gente que tem um dom de pregar, o dom de falar em línguas, o dom de profetizar e tudo mais. Só que o caráter, ele é subliminar. Ele não é demonstrado pelas suas palavras ou não, é pelas suas atitudes sem palavras. É interessante que um certo pregador diz, se possível, use as suas palavras. O que quer dizer? Se possível, mas pregue sem elas, pois elas, sem falar, você poderá pregar mais do que falando. Às vezes você, sem falar nada, vai pregar mais do que falando, porque o seu testemunho, através do seu caráter, ele fala muito mais, às vezes, do que palavra. Amém? A vida não permite que tenhamos controles em determinadas coisas. Por exemplo, ninguém escolhe os pais que gostaria de ter. É claro que não. Ninguém escolhe o local, as condições de seu nascimento e crescimento, principalmente nós que somos crentes. Assim também não podemos selecionar nossos talentos, nossos dons, porque Deus é quem dá. A nossa missão é pedir a Deus. Peça a Deus os melhores dons e Ele vai te dar, se for da vontade dEle. Peça a Deus e Ele vai te dar. Você não escolhe, mas Deus te dá. Deus não vai te dar um dom que vai ser a sua ruína. A Bíblia diz que a bênção do Senhor, ela enriquece, ela não acrescenta dores. Deus vai te dar uma bênção para te acrescentar dor. Deus vai te dar uma bênção para te enriquecer, e principalmente te enriquecer da presença de Deus, para te fazer voar na presença dEle em direção mais perto do céu. Deus não quer dar dom para ninguém, para que essa pessoa use desse dom para se desviar da presença de Deus. Olha bem, não sei se existe hoje, se existe, sei lá. Eu sabia um tempo atrás que tinha pessoa que você ia na casa dela, você pagava para ela, ela profetizava lá para você. Chegava lá, ora aí, irmã, para mim, ver o que tem Deus. Aí o dinheiro estava lá, né? Quer dizer, pagava pela profetada. É um dom que Deus deu, estava usando para a destruição daquela pessoa. Será que Deus queria isso para aquela pessoa? Não. Mas aquela pessoa quis isso para ela. Então não use do dom que Deus te deu para a sua própria destruição. Agora eu vou te falar uma coisa. Cuidado com o que Deus te dá. Cuidado com o que Deus te dá. Depois que Deus te deu, Deus não é responsável por mais nada. Ele te deu, é seu. Se vira nos 30. A missão de Deus foi te dar. Você não quis? Você não queria? Eu quero casar. Você não queria? Está aí o casamento. Eu queria uma casa. Está aí a sua casa. Eu queria um emprego tal. Está aí seu emprego tal. Se vira. Cuidado com o que você pede para Deus. Eu queria ser usado na mão de Deus. Tranquilo, Deus vai te usar. Cuidado com o que você pede para Deus. Deus não é responsável pelo aquilo que Ele te dá, não, meu irmão. Cabe a você, cabe a mim, cabe a nós usar daquilo que Deus nos dá para nos levar no caminho de Deus e nos levar para o céu. Vem falar que a culpa é de Deus, Deus me deu. Não, você pediu. A Bíblia fala, pedi, dar-se-vos-á. E quando a palavra fala pedir, quer dizer insistência. Insistência. Pedir, dar-se-vos-á. Para dar é só uma palavra, dar-se-vos-á. Agora, pedir, insistência. Então, cuidado com o que você insiste com Deus.
para manchar seu caráter. Às vezes é melhor uma vida simples, uma vida às vezes no anonimato, irmão, mas com Deus, fiel a Deus. É tão bom ser fiel a Deus. É tão bom ficar no anonimato sem ninguém te ver, mas Deus está te vendo e você está ali fazendo como uma formiguinha, mas construindo a sua casinha. Aleluia, vai vir a chuva, mas a casinha da formiguinha está lá, porque ela preparou no anônimo. Ninguém viu a formiguinha fazer a casinha dela debaixo da terra, mas ela está fazendo. Quando ninguém via, veio a chuva, veio o tempo e tudo mais, ela estava lá firme, guardadinha, bonitinha no seu anonimato. Não fique querendo aparecer não, mas porque isso é problema. Entendeu? Isso é problema. Então cuidado, que isso pode manchar o seu caráter. Cuidado que isso pode manchar. Tem gente que gosta demais de ficar se aparecendo na internet, né? É tanta postagem, qualquer coisinha, você vai ver daqui um pouquinho aquela pessoa está desviada. Não fica dando bobeira não, não fica aparecendo. O único que tem que aparecer aqui é Jesus, irmão. Só Ele. Só Ele que tem que aparecer na minha vida e na sua vida. Quando ele desaparece e você quer aparecer, aí vai dar problema. É o que João falou lá, ó. Que ele apareça, que eu diminua, que eu desapareça, que ele cresça, que eu diminua. Ele nem queria batizar o mestre, tanto que ele queria que ele ficasse ali no anonimato, mas Jesus falou, caibe cumprir as escrituras. Tanto o caráter daquele homem era irrevogável, era imutável, de João Batista, que ele queria que Jesus estivesse no centro de tudo. Jesus falou, não, tem que cumprir a escritura, batiza, faz parte da escritura. Então cuidado com o seu caráter, que ele pode ser manchado através dessas coisas que acontecem na nossa vida, de querer o estrelismo, né? Tem gente que é estrela demais, e a estrela que é maior que Jesus, onde é que fica? Ele continua no céu e continua sendo a maior de todas, amém? Então o caráter é uma escolha. Diferente do talento, o caráter é formado a partir do ambiente onde vivemos, as pessoas dos quais aprendemos, das influências que sofremos e principalmente das escolhas que fazemos. É certo, de acordo com o que você escolhe, você define o seu caráter. Tem gente que está trabalhando, mas por causa de uma oferta satânica, ele vende o seu caráter e aquilo ali vai prejudicar o seu companheiro de trabalho. Tem gente na igreja, irmão, por causa de certos cargos aqui, se vendem os cargos, e o irmãozinho que ora, jejua, está na madrugada, está lá, mas só que Deus está vendo tudo. Tem muita gente que está nos altares que não era para estar, enquanto que tem muita gente que está nos bancos que não era para estar, era para estar aqui. Há uma inversão de valores muito na igreja. É por isso que Deus fala, por isso que Deus pede para a gente, Deus, tira toda essa roubalheira, tudo isso que está acontecendo, às vezes até dentro da igreja principalmente. Tudo essa coisa errada, de barganha, a gente pensa que isso acontece só lá em Brasília, isso acontece na igreja de Mano, na igreja também. Tem gente que vende o assento no altar, por causa de dinheiro, por causa, às vezes, não for. É o que o pastor fala, tem gente que quer comprar lugar na igreja, um assento na igreja e tudo mais, dando forro, dando a luz, dando a tinta. Graças a Deus nós somos vacinados contra isso, porque essa igreja tem pregado o caráter de Deus. Mas muitas igrejas não têm, irmão, não tem. E você olha para elas, estão batendo, derramando gente um no outro. Está lotada, mas que você vai olhar ali nos bastidores, é muita corrupção. É muita corrupção. Mas Deus está no trono, amém? Quando o caráter não suporta o peso do dom. Você conhece a história de alguém, de uma pessoa que, apesar de que tem um dom, teve um fim trágico, porque faltou profundidade de caráter? Conhecemos demais. Quantas pessoas, por causa do seu dom, foram manchados o seu caráter? Recentemente nós tivemos aí um pastor muito usado no Brasil todo aí, que revelou como é que estava a sua vida. Pregava, mas estava usando cocaína. Pregava, depois do culto estava lá no hotel tomando a cachaça, tomando uísque. Mas o que estava acontecendo por trás estava sendo usado. E eu já ouvi ele pregar ao vivo e a cores, e era bênção. Mas o dom corrompeu o seu caráter. Por quê? Porque ele usou do dom para se promover a sua vida, para se promover
financeiramente, popularmente, e era bem conhecido, mas só que uma hora a conta chega. Então vale mais um caráter aprovado por Deus do que um dom mal usado nesse mundo. Vale mais um caráter aprovado por Jesus Cristo, segundo a palavra de Deus, do que ser cheio de dom por aí. E outra coisa, dom não leva ninguém para o céu, irmão. Dom não leva ninguém para o céu. Está entendendo? Olha que a Bíblia diz, o que diz aqui, o caráter do cristão deve suportar o peso do talento. Isso aqui é interessante. A parábola aqui do talento, que a Bíblia diz que um foi dado 5, o outro foi dado 2 e o outro foi dado 1. O que tinha 5 multiplicou para 5. O que tinha 2 para 2. E o que tinha 1 enterrou. Porque ficou com medo. Então o que Deus nos deu não é para ser enterrado. É para ser fomentado. É para ser acrescido na nossa vida. É para crescer. Então não enterre o que Deus te deu. Não faça disso a sua cova, a sua sepultura. Faça disso para que você cresça na presença do Senhor, através do talento, no caso da parábola, que Deus usa aqui para nos dirigir, para nos ensinar. O caráter do cristão deve suportar o peso do talento. O cristão deve fazer jus ao que o Senhor lhe oferece. É o que diz a palavra registrada em Mateus, lá em Mateus 25, 14 a 28, diz assim a palavra do Senhor, 25, 14 a 28, vou ler aqui para vocês, 25, 14, não, acabei de falar sobre ela aqui, não é esse texto que eu queria ler, não, é Mateus 7, 24 a 27, Mateus 7, é isso aqui que eu queria ler, Mateus 7, Evangelho de Mateus 7, capítulos 7, 24 a 27, diz assim a palavra do Senhor, portanto, quem ouve as minhas palavras e as pratica, é como um homem prudente, que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram contra aquela casa. E ela não caiu, porque tinha os seus alicerces na rocha. Mas quem ouve essas minhas palavras e não as pratica, é como um insensato que constrói a sua casa sobre a areia. Então, quando eu tenho um caráter firmado em Deus, eu construo a minha casa na rocha. Quando eu quero viver de dons, eu construo a minha casa na areia. Porque caráter ele permanece, e dons ele vai embora. Amém? Sobre dons e talentos, é interessante que a Bíblia fala sobre o dom. A Bíblia fala lá em Romanos 11, 25 a 29, a Bíblia fala que os dons eles são irrevogáveis. Vamos ver aqui, Romanos capítulo 11, carta de Paulo aos Romanos, capítulo 11. Capítulo 11, versículo 25. Diz assim a palavra: irmãos, não quero que ignorem esse mistério, para que não se tornem presunçosos. Israel experimentou o endurecimento em parte, até que chegue a plenitude dos gentios, e assim todo Israel será salvo, como está escrito: virá de Sião o Redentor, que desviará de Jacó a impiedade, e esta é a minha aliança com eles, quando eu remover os seus pecados. Quanto ao Evangelho, eles são inimigos por causa de vocês, mas quanto à eleição, são amados por causa dos patriarcas, pois os dons e o chamado de Deus são irrevogáveis. Deus deu, está aí com você. É para ser usado. E é para ser usado na obra de Deus. Amém? Você tem dom de Deus na sua vida? A Bíblia diz que muitos chegarão naquele tempo, né? Senhor, nós expulsamos demônios em teu nome, nós fizemos milagres. Jesus vai falar: conheço. Espera aí. Mas eles expulsaram demônios em nome de Jesus. Como é que Deus não conhece quem expulsa em nome de Jesus? Expulsa demônio em nome de Jesus, se expulsou no nome de Jesus. Como é que Deus não conhece quem cura em nome de Jesus? Jesus fala: apartai-vos de mim, pois eu não vos conheço. Mas eles tinham o dom
de fazer isso tudo. Eles tinham o dom de curar, dom de profetizar, dom de pregar, mas foram lançados no lago de fogo e enxofre. Foram lançados junto com Satanás no inferno, mas só que eles tinham um dom. Então cuidado com o que, mais uma vez, cuidado com o que você pede. É claro que não é errado a gente pedir para Deus ser usado por Deus. O problema é que isso vai subindo para a cabeça, como subiram para essas pessoas aqui que foram citados nessa referência. E que Deus tenha misericórdia de mim, que Deus tenha misericórdia de cada um de vocês, porque isso pode acontecer com qualquer um de nós. Isso pode acontecer com qualquer um de nós. Essa história pode se refletir comigo, com você naquele dia. Mas que Deus tenha misericórdia de nós, que isso não aconteça. Porque nós queremos guardar o nosso caráter em Cristo, segundo a palavra de Deus. O perigo é esse, irmão. A gente olha muito para essa questão aí desses dons e esquece do caráter de Deus na vida das pessoas. E fica seguindo, e fica, nossa, que bom, que não sei o quê. Cuidado, se a Bíblia diz isso, é perigoso. Vale mais um céu sem dons do que um inferno cheio de dons. Vale mais um céu no anonimato do que um inferno cheio de popularidade, cheio de estrelismo. A gente não precisa disso não, a gente precisa ser simples em Deus. E quando a gente tem um caráter de Deus, a gente é simples, como Jesus foi simples na terra. Como Jesus foi simples aqui no nosso meio, quando Ele palmilhou na terra. A gente não precisa de muita coisa, a gente precisa de caráter de Deus e ter a presença do Senhor na nossa vida. Amém? Vamos lá, o caráter garante sucesso duradouro. O caráter garante sucesso duradouro. Alguém afirmou que é mais fácil chegar ao topo da pirâmide do sucesso do que se manter lá. E é verdade. Para mim chegar aqui foi difícil. Para mim manter aqui é mais difícil ainda. Às vezes, para você chegar no topo de algo, do sucesso, às vezes é fácil, se você se esforçar. Agora, se manter lá que é o problema. Eu gosto de falar que o difícil não é ser crente, irmão. O difícil é se manter crente. Não é difícil você ser crente, ser um cristão. Está entendendo? O difícil é você manter no caminho. O difícil é você se manter debaixo da potente mão de Deus. Porque nessa caminhada Deus vai começando a provar a gente. E é nessas provas que a gente começa a espernear e querer sair do caminho. É nessas horas que a gente começa a desconfiar, infelizmente, de Deus. Será que Deus existe mesmo? Será que Deus está na minha vida? Porque está tudo dando errado, o céu está de bronze, o céu está blindado, nada acontece. É nessas horas que o sucesso de um caráter aprovado por Deus, ele permanece, porque se eu tenho certeza que Ele está comigo, as coisas vão passar, o vendaval vai passar, a chuva vai passar, e nós vamos caminhando e vamos ter encontro com a nossa vitória, com o nosso triunfo, porque vida de crente não é só de luta não, irmão, é vitória também. E outra coisa, não arme tenda em deserto não, deserto é passagem. Nós estamos passando no deserto, eu e você temos deserto na nossa vida, só que deserto não é lugar de você armar tenda, fazer morada, não. Deserto é lugar de passagem, deserto é lugar de aprendizagem. Aprende no deserto, passa no deserto e Deus te aprova no deserto para te colocar na terra prometida, na nova Canaã. Então nós passamos pelo deserto para Deus provar o nosso caráter. Foi o que Deus fez com o seu povo, o povo de Israel. Eu te provei no deserto para saber o que estava no coração de vocês. E é lá no deserto que Deus soube quem era o seu povo de verdade. Quando mais de 600 mil pessoas duvidaram da promessa de Deus, duvidaram do caráter de Deus, e Deus não mente, meu irmão. Duvidaram da palavra fiel de Deus, duvidaram do homem de Deus que era Moisés, que era Josué e Calebe. Duvidou de Deus, a casa vai cair em ruína. Não duvide de Deus. Ah, mas eu não estou vendo nada. E outra coisa, deserto, mas é lugar que a vista fica embaçada por causa da areia, é lugar que a sede aumenta por causa da sequidão. Mas eu te garanto que deserto tem
tem coluna de fogo para te aquecer no frio, e tem coluna de nuvem, de ar-condicionado para te esfriar no deserto, no calor do deserto. Deus não fez deserto Deus não fez deserto para ninguém morrer lá. Deus fez deserto para provar, para testar o nosso caráter. Às vezes o deserto que você está passando é lá na sua casa, com essa prova, com essa luta que você está enfrentando, às vezes com a sua esposa, com seu esposo, com seu filho. Às vezes o seu deserto é lá no seu trabalho, que você está confuso, que as pessoas estão te percebendo, mas não é as pessoas, é Deus que está provando o seu caráter. Não saia do rumo da promessa de Deus. É nesse rumo que Deus vai provar o seu caráter e vai fazer que você seja aprovado. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré, aleluia. O caráter dá resistência ao tempo de provação. Um dos homens que mais experimentou o sofrimento no Antigo Testamento foi Jó. A força de Jó para resistir às provas pelas quais passou estava no seu caráter. Estava no seu caráter. Porque o próprio Deus disse, igual a Jó na terra não tem. Esse cara tem caráter, esse homem tem caráter. E para quem que Deus falou isso, irmão? Para o diabo. Deus não ficou fofocando com os anjos, não. Oh, vem cá, querubins e serafins. Uma fofoquinha santa aqui, não. Deus falou, foi na cara do diabo. Ô, Satanás, igual aquele lá não tem, não. Ali tem caráter. Mas o diabo falou, não, ele tem caráter, é porque você está guardando a vida dele. Ele falou, vou te provar que ele não tem caráter sobre Cristo, não. Pode tocar em tudo, só não toca na alma dele. E aconteceu, tocou em tudo, só não tocou na alma. E o caráter de Jó prevaleceu de pé, aleluia. Então, quando eu tenho um caráter aprovado, me dá resistência na aprovação, meu irmão. Agora, quando eu tenho um caráter frouxo, um caráter Nutella, mole, qualquer coisinha, oh meu Deus, vou voltar para o mundo, vou voltar para as margaças, vou voltar para a droga, vou voltar para a prostituição, vou voltar para a minha rodinha dos escarnecedores. Volta mesmo, porque quando eu não tenho caráter aprovado, faço isso. Mas quando eu tenho caráter aprovado, eu tenho resistência para suportar a prova que Deus dá, aleluia. E outra coisa, se é o Satanás que está agindo isso aí, se você tiver caráter de Deus, você vai passar, pode ficar tranquilo, porque junto com a prova vem o escape de Deus, aleluia. Junto com a sede, Deus manda água. Junto com a chuva, Deus manda o guarda-chuva. Ei, meu irmão, Deus não te deixa sozinho, não. Deus é Deus. Rabassudaraia. Deus não te joga no penhasco e deixa, não, se Deus te jogar no penhasco, pode ter certeza, vai ter um paraquedas nas suas costas, ele vai abrir, você vai cair lá embaixo, sentadinho, bonitinho, dando glória a Jesus. Quem gosta de jogar no penhasco é o Satanás, mas Deus não. Tudo que Deus faz, Deus garante. É interessante que o que Deus faz, a mão de Deus está embaixo, suportando, está sustentando. É por isso que a Bíblia diz que a palavra de Deus, ela não volta para si vazia. Porque quando Deus te lança uma coisa, a mão de Deus está garantindo. Eu vou garantir porque eu sou Deus. E Deus não está nem se você vai cumprir, não. Mas Deus vai honrar a palavra dele. Ele vai garantir. Porque Deus tem caráter e nós também temos. E quando eu tenho um caráter aprovado, eu tenho resistência à aprovação. Então pense bem, irmão, por que você não está resistindo a tantas provações? Você é igual montanha-russa, uma hora está lá em cima, uma hora está lá embaixo. Aí tem hora que a montanha-russa fica dando aquelas voltas, né? Aquele trem, é bom montanha-russa, andando em montanha-russa? É bom demais, pelo amor de Deus. Aquilo é bom demais. Então tem gente que montanha-russa, está lá em cima. Gente, Deus não nos fez montanha-russa. Deus nos fez para andar em equilíbrio. Em consonância com a nota que está tocando. Qual que é a nota que está tocando? É o hino da vitória? Aleluia. É o hino da aprovação? Aleluia. Vamos andar em consonância com a nota que está... Qual que é a música que está tocando? Tem hora que a música não é só da glória não. Tem hora que a música é Jesus me ajuda. Espírito Santo. Mas a gente não pode estar... Isso é errado, irmão. Para a vida de um crente que tem caráter. Não pode, isso não existe. Mas Deus é tão bom que ainda te respeita você nessa montanha russa, e Ele te ama tanto que te trouxe na casa dele dessa manhã para falar, sai dessa montanha russa e vem para o meu barco, porque o meu barco ele não afunda, ele não vai para cima e para baixo. Mas vem onda, vem, mas eu estou no barco, a tempestade vai vir, mas ela vai se acalmar, porque eu estou no barco.
Deus não é Deus de crente que de montanha russa. Deus é Deus do barco, da tempestade, aleluia, glória a Deus. Então não fica nessa, que coisa feia. Não é que você é pior do que ninguém, ninguém aqui é melhor do que ninguém, mas nós servimos o mesmo Deus. Ou tem alguém que serve outro Jesus aqui? O Jesus que nós estamos pregando é o mesmo de todos nós. Então por que uns ficam assim? Por causa de falta de caráter aprovado de Deus. Porque quando eu tenho caráter aprovado de Deus, o meu caráter ele tem resistência, eu confio em Deus, eu sei quem eu tenho servido. Agora vamos lá, avaliação do caráter. A maneira mais eficaz para fazer uma autoavaliação e perguntando a si mesmo e aos outros. Vejamos 8 perguntas que precisamos fazer com frequência a nós mesmos para avaliar o nosso caráter. Então, eu vou fazer a pergunta, nós vamos nos perguntar a nós mesmos. Qual o meu conceito diante dos de fora da igreja? Isso tudo aqui é caráter, irmãozão. Irmãzinha. Qual que é o seu conceito dos de fora da igreja a seu respeito? Vamos trazer aqui a fulana do Trifeno, a vizinha do fulano do Trifeno, a vizinha do Trifeno. Agora vamos colocar o obreiro aqui, vai ser aprovado, vai ser consagrado. Vamos provar se ele tem caráter. Não chama a vizinha dele. Ah, mas ela não é crente não. Melhor ainda. Vem cá, irmã não, a senhora não é crente? Nós temos que aprovar esse irmão aqui para obreiro, a gente está querendo saber do caráter dele, como a senhora é vizinha, sabe, às vezes sabe mais dele do que muitos de nós. Fala aí dele aí, para ver se ele merece. O que sua vizinha ia falar? O que minha vizinha ia falar? O que o pessoal lá da sua rua ia falar? Vamos fazer uma assembleia. Se pessoas fossem assim, ia ser benção, hein? O dia de consagração chama a vizinhança toda. E vamos fazer lanche aqui para esses vizinhos, para já ver que o negócio aqui é bom. O povo que gosta de caráter. Cada um vai dar o seu testemunho da sua vida. Aí, no final, vai dar o relatório, carimbado, aprovado ou reprovado. Porque aqui dentro da igreja é muito fácil. Eu estou te vendo, você está bonitinho, você está vestido tão bonitinho. Dá até vontade de fazer um ursinho de pelúcia e levar para casa. Mas lá fora, lá na sua casa, do lado do seu vizinho, o que o seu vizinho vai falar de você? Do seu caráter. Misericórdia. Qual o meu conceito diante da igreja? É interessante que quando os camaradas foram expulsar o demônio lá, né? Eu te expulso em nome de Paulo. Aí os demônios, não, esses aí eu conheço. Agora vocês eu não conheço não. Vem cá que vocês já levam uma surra, seus cambadas de mau caráter. Qual o meu conceito diante da minha família? Eita Deus. Eita Deus. O que a sua família fala do seu caráter? No final de ano, quando abre aquela garrafa de vinho. Vem cá, crentão. Vamos chamar seus parentes aqui. Esse irmão que bebe um vinhozinho com vocês no final do ano, sim, champanhe, sem álcool, com álcool, tudo é a mesma porcaria, tudo leva para o inferno, para a boca da onça, para onde você quiser. Vamos perguntar para a sua família, porque uma coisa boa para saber quem é crente é na família, né? Porque na família tudo revela. Qual o meu conceito diante do meu líder? No caso, o seu patrão, o seu pastor. Se for perguntar para o seu patrão lá, vai falar o quê? Ixi, esse bichinho, só não manda ele embora porque eu tenho dó da família dele. Eu tenho dó dos filhos dele, porque se eu mandar ele embora, vai ficar desempregado, vai morrer de fome. Eu estou segurando ele aqui. Não vale nada isso aqui. Mas se chamar falando, isso aqui não, isso aqui, o próximo vaga de gerente é dele, porque esse camarada tem caráter. Já pedi para ele mentir umas 10 vezes, ele não mentiu nenhuma. Isso aqui é caráter. Já deu oportunidade de roubar um dinheiro aqui, não roubou, esse tem caráter. Tem hora que tem brechas que é permissivas por Deus, para Deus provar nosso caráter. Às vezes, por exemplo, você passa num lugar, às vezes, onde você estiver na sua empresa, aquele tanto de coisa, às vezes um monte de dinheiro, fica lá, sobe, você olha assim, Satanás, eu vou deixar a capa, mas eu não deixo a honra. Você sabia que a mulher lá de Faraó, lá Potifar, né, a desviada lá, segundo Flávio José, ela fez uma festa, falou para todo mundo sair da casa, do palácio, não, vou fazer uma festinha aqui para nós aqui. Ela armou a arapuca para José, para querer que ele pecasse.
Flávio José disse que ela marcou, fez tudo ali, armou a casinha ali, a casinha, né, a gente conhece aqui, para derrubar uma pessoa. Ela armou tudo aquilo ali para derrubar José. Vamos fazer uma festa aqui, tira todo mundo, só algumas pessoas, e José vai vir porque ele tem que servir aqui. Só que ela esqueceu que José tinha caráter. Só que papai de José e mamãe de José não estavam vendo, mas papai do céu estava vendo. Ele deixou a capa, mas não deixou o caráter. Tem gente que prefere ficar com a capa do que ficar com caráter, porque a capa vale dinheiro, porque a capa vale um bom emprego, porque a capa vale uma boa mulher, um bom homem, um bom carro, mas é melhor ficar com um bom caráter do que uma boa capa. Finalizando, qual o meu conceito diante do meu cônjuge? No caso, você que é casado, o que a sua mulher pensa? A Ludmila não está aqui, senão eu ia dar o microfone para ela falar, o que ela pensa de mim? Ia mesmo. Qual o meu conceito diante do diabo? Essa aqui é boa. Porque a Bíblia fala que os servos, os irmãos servos aqui, o diabo falou, não, esses eu conheço, agora vocês eu não conheço não, porque vocês nem crente, vocês é um camada de perturbado. Por último, qual o meu conceito diante de Deus? Qual o seu conceito diante de Deus? Será que Deus teria a mesma possibilidade, a mesma alegria de dar o mesmo testemunho que Ele deu de Jó, nos tempos de hoje? Será que Deus poderia achar uma brecha na nossa vida e falar, não, aqui é um homem íntegro, uma mulher íntegra, reto, se desvia do mal? Será que Deus poderia fazer isso, falar isso nos nossos dias, mesmo nesses dias tão modernos, em que nós temos tantas brechas para pecar, mas também nós temos muitas brechas para nos arrepender e nos aceitar a Jesus? Porque o que mais tem hoje, se você olhar, é a igreja, irmão, no Brasil. Você olha para cada esquina tem uma igreja, quer dizer, cada esquina tem uma oportunidade de você se arrepender, aceitar Jesus e morar no céu. Da mesma forma que o diabo vem com a sua arma, Deus também tem o seu método, irmão. Da mesma forma que o diabo permite que vários bares, prostituição, casa não sei de que abra, Deus permite também que igreja séria, igreja prudente, igreja de caráter abra, para que essas mesmas pessoas que vão lá possam se arrepender, e para essas igrejas se arrepender, ir para o céu, morar com Jesus e ter uma vida abençoada nessa terra. Então, qual é o conceito de Deus do seu caráter nos dias de hoje? Fique sobre os pés em nome de Jesus. Então, guarde o seu caráter. Não misture o seu caráter não venda o seu caráter. Não venda o seu caráter, porque ele pode valer a sua salvação. Jó não pregava, não falava nada, mas Jó tinha testemunho de vida. Você viu que Jó curou alguém? Curou? Alguém falou? Jó expulsou o demônio? Não, mas ele tinha caráter, ele tinha uma vida honesta com Deus. Aí quando Deus encontra uma pessoa dessa assim, Deus fala, não, eu vou encher, vou usar, porque esse tem caráter, vai me dar testemunho, e vai ter resistência na aprovação, e as pessoas vão olhar para ele e falar, ainda existe pessoas que servem a Deus nessa terra. O problema é que muitas pessoas hoje olham para a igreja e às vezes não querem encontrar. É fácil, né? Você conversa com as pessoas que ficam, eu falo perturbado, porque não tem jeito. Todo pastor é ladrão, todo crente é ladrão. Aí você é amigo dessa pessoa, fala para ela assim, espera aí, eu sou seu amigo, eu sou crente, eu sou ladrão, eu roubei você. Fala para ela. Todo pastor é ladrão, então vamos lá na minha igreja, vamos assistir um culto, eu vou te chamar, vamos conversar com o pastor lá. Eu vou falar, eu conheço ele tanto, eu vou te provar que não existe. Porque eles generalizam isso tudo para não querer ter uma vida com Deus. Aí é fácil, irmão. Aí é fácil. Aí um faz um erro, quer escandalizar todo, por causa disso tudo, o resto não presta. Sai para lá, Satanás. Eu sou crente, graças a Deus. Tem mais alguém aqui que é crente, que tem caráter de Deus? Tem mais alguém aqui que poderia pegar o microfone e falar, gente, eu tenho vida com Deus, a minha vida pode servir de exemplo para você seguir para o céu? Graças a Deus ainda tem, mas muitas pessoas querem generalizar, porque um erra, todos não prestam. Sai fora, Satanás. Tem gente que presta, graças a Deus. E aqui no nosso meio tem muita gente que presta, que dá testemunho, que é crente, que honra a Deus, que tem caráter, e que se Jesus voltar agora, sobe com ele no arrebatamento, porque é fiel e tem caráter de Deus. Feche os seus olhos em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Eu quero que nós reflitamos nesta
manhã. Pense bem, quinta-feira passada nós começamos a campanha Transformai-vos. Observe bem que essa palavra Transformai-vos se refere a muita mudança na nossa vida. E por que Deus colocou no meu coração essa palavra de hoje? Porque vai vir uma sequência que Deus vai querer de mudanças em nossas vidas no decorrer dessa campanha. Então fique atento a tudo que Deus vai falar, a que Deus já está falando, que Deus está abrindo a porta para o que Ele vai querer operar em nosso meio. Porque uma igreja forte é uma igreja que tem caráter de Cristo. Uma igreja que tem caráter de Cristo é uma igreja que não se vende, que não se corrompe, que não se dobra perante o mundo, perante as coisas deste mundo, perante o sistema deste mundo, mas só se rende perante aos pés de Deus, aos pés de Jesus, aos pés da cruz. Nós precisamos mais do que nunca, irmão, um caráter aprovado, um caráter de Cristo, um caráter da verdadeira igreja do Senhor Jesus Cristo. Aprenda com Daniel, aprenda com Samuel, aprenda com Jó a ter um caráter irrevogável, imutável. Porque Deus está te olhando, Deus está me vendo, e Deus está te vendo em todos os lugares, e Deus sabe quem você é, Deus sabe como você fala, Deus sabe onde você vai, de onde você vem. Deus está de olho em você, e Deus está procurando pessoas com caráter aprovado, com caráter de pé, para que a igreja dele seja mais fortalecida ainda neste tempo. E quando isso tudo passar, a igreja do caráter de Deus estará mais de pé do que nunca, pronta para pelejar, para guerrear, para vencer e para pregar o evangelho e para dizer para as pessoas: ainda Deus está na igreja dos crentes, porque ainda tem pessoas de caráter. E é nas mínimas coisas, irmão, preste bem atenção, que Deus vai provar o seu caráter. Não pense que vai vir um caminhão de coisa para provar, não, é nas mínimas coisas. Porque a Bíblia diz que o diabo ele age nas brechas, e assim também como o diabo ele age nas brechas, Deus vai te olhar pelas brechas para saber se você é ou não dele. Então pense bem, olhe sua vida, reflita, se olhe no espelho e veja quem você é hoje, o que você pode mudar. Pergunte para as pessoas que estão perto de você: o que você pensa de mim como cristão? Pergunte para a sua esposa: o que você pensa de mim como cristão, como marido? Pergunte para os seus filhos: o que vocês pensam do papai e da mamãe, como papai, como mamãe, como pai, como mãe, como servo, como serva do Senhor? Pergunte. Porque às vezes você está pensando que você está lá nas alturas, mas às vezes não. Precisa de uma mudada, precisa de algo para melhorar a sua vida. Isso só vai acontecer se você perguntar para as outras pessoas fazerem uma autoanálise. Então reflita nisso, porque às vezes a gente pensa que está muito bem, mas às vezes a gente não está assim. Então pare, pense, reflita e prossiga com o Senhor, porque precisamos ter caráter, porque Deus é um Deus de caráter. Deus ele é fiel com as suas palavras, Ele há de cumprir todas elas na nossa vida. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Que nessa manhã, irmão, irmã, todos nós, possamos dar um passo a mais em direção a Deus, em santidade, em pureza, nos achegar mais a Deus. Quanto mais perto de Deus, mais longe do mundo. Quanto mais perto da palavra, mais longe das fábulas deste mundo. Quanto mais perto de Deus, mais longe do pecado. Não se afaste de Deus, porque quando você se afasta de Deus, já tem uma mão satânica querendo te pegar e te colocar no colo de Satanás. Não se afaste de Deus. Não mude a sua vida com Deus. Permaneça firme, porque Ele continuará firme com a sua palavra para conosco. Amém? Então essa foi a palavra de Deus para nós nessa manhã. Eu agradeço a Deus. Eu tenho que mudar demais, irmão. Pensa num cara que tem que mudar. Sou eu. E eu vou mudar. Eu vou mudar. Um dia eu falei assim: a partir de hoje eu não tomo Coca-Cola mais. Os outros refrigerantes eu tomo tudo, só não tomo Coca.
Eu falei isso faz um tempo já, e eu, daqui a pouco dia, não tomei mais. E os desviados, toma, tá assando carne, não tem nada de refrigerante, só compra coca. Eu falei, por que você só toma coca? Eu também não quero não, vou tomar água. Porque eu falei e cumpri com aquilo. Eu quero dizer uma coisa, se você der a sua palavra, você dá conta de garantir ela. Não fique pensando, ai Deus é Deus, irmão. Mas se você falar uma coisa e falar assim, eu vou fazer, e eu vou ir até o final, você vai dar conta, porque Deus vai te dar graça para isso, e você vai sustentar a sua palavra. Ah, Senhor, nunca mais eu vou fazer isso. E pronto, e acabou. Então pronto, irmão. Vá até o fim. Permaneça com a sua palavra, com a sua atitude. Você é mais que vencedor em Cristo Jesus. E você mesmo, você não vai dar conta, mas em Cristo Jesus você pode tudo. Você vai dar conta. Em Cristo Jesus, com a graça dele, nós vamos vencer todo o mau caratismo, tudo que não presta, e vamos permanecer no caráter de Jesus. Amém? Que Deus abençoe os irmãos. Pode finalizar aqui? Amém. Vamos aqui para a oração. Já estamos partindo, falta 3 minutos para acabar o culto. Vamos aqui para os pedidos de oração. Pedido de oração de Covid, é o pastor Marcelo Ana Carolina. A pastora Ana Carolina está de recuperação, mas já está bem recuperadinho, né? Porque ontem estava uma benção. O Marcelo estava alimentando bem. O pastor Roque, recuperação de Covid. Dona Odete, mãe do pastor Rocha, recuperação pós-Covid. Maria Braulia, mãe do pastor Ernesto, entubada com Covid. Irmã Maria do Amparo está com Covid, a mãe do nosso diácono Gabriel. Diácono Francisco Vidal, pai do nosso diácono Felipe, também está com Covid, vamos orar. Osmar, Kátia, Rosielda, tios da irmã Rosielma, está com Covid. Irmã Neuza, entubada com Covid. Neuza. Pastor Alberi, Covid. Pastor José Wellington Bezerra da Costa, Covid. Presidente da CGADB. Meu Deus. Maria Gonçalves, entubada Covid. Erotildes de Freitas, Aguinaldo de Freitas e Adenides Freitas, Covid. Irmã Sininho, Covid. Odaí, Covid. Maria de Freitas. Todos esses com Covid. Amém? Mas Deus cura disso aí também, viu? Aqui, mas nós temos mais que provas que é isso que Deus cura. Outros pedidos de oração. Emanuel, filho do nosso presbítero Maciel. Guilherme, também filho da irmã Juliana. Heloísa e Brian nasceram prematuros e estão na incubadora. O menino está correspondendo bem, mas a menina está mais grave. Não está respondendo bem. Vamos orar. Mário Dutra, câncer. Edson, câncer. Missionária, irmã Maria Amélia. Eu conheço essa irmã, irmão. Essa irmã é crente, ela é de oração. Tive o prazer de conhecer ela. Está com câncer, mas Deus vai fazer a obra. Leila Campos, câncer. Ivoneide, câncer. Alexandre, Ivoneide, mãe da Milena. Alexandre, avô do Diaconisa Cida, câncer. Irmã Ivani Carvalho, problema pulmonar. Maria Badia Lima, 77 anos, está com tumor no ovário e está sangrando muito. Irmã Isabel, causando justiça. E finalizando aqui, irmã Débora, milagre da saúde, oração pela família. Irmã Gina Carla, oração pela família. Bruno, restauração da saúde. Fiuza, vida sentimental familiar. Johanna, salvação e libertação. Wender Inácio, salvação. Selma, depressão. Angelita, enfermidade. Deusina Galbino, saúde. Adriana, depressão. E Maria Madalena, enfermidade. Francisco Calvacante, saúde. E Josias. Irmã Isabel, Elton, Bruno, Talita, Mariela, Charles, toda a família aqui da irmã Isabel, vamos estar orando. E os irmãos nossos aqui que temos orado constantemente, mas irmã Jair, irmã Creuza, que sumiram, né? Você tem notícia deles? De vez em quando eu vejo eles aí na rua, aí, irmão Jair. Depois eu vou lá conversar com ele. Faz tempo que eu não vejo eles. Irmã Nildete, Maria de Freitas, Isaltino, Divino Ivonete, Nivaldo e irmã Angelita. Amém? Vamos orar? Está cansado? Está nada, né, irmão? Daqui você vai para casa em paz com Jesus. Está todo mundo feliz com Jesus, né, João? Vamos orar, estenda as suas mãos, com fé. E outra coisa, quem tem caráter de Cristo, ele intercede pelas pessoas. Porque se um dia você estiver enfermo, você vai querer que alguém ore por você. E quem quer que ore por você, ora pelos outros. Isso faz parte do caráter de cristão. Amém? Senhor nosso Deus e Pai, bendito Senhor da glória. Citamos aqui esses nomes, todos em Tua presença. Sabemos que Tu és o Deus impossível. Sabemos que nas Tuas mãos, Senhor, está todo o poder. Sabemos, ó Deus, que nas Tuas mãos está todo o domínio de toda a terra, toda a enfermidade.
Não existe uma enfermidade que o Senhor não possa curar. Não existe uma enfermidade que não haja cura. O Senhor é médico dos médicos, ó Pai. Portanto, nós oramos, intercedemos e suplicamos. Visita essas pessoas